Boa tarde, queridos, graça e paz. Queria te perguntar nessa tarde, do que você tem medo? O que te dá medo? A gente, quando criança, a gente tem medo de muitas coisas, né? Medo de atravessar a rua, medo do escuro, medo de ficar sozinho às vezes. Mas depois que a gente cresce, os medos mudam, né? Depois que a gente fica adulto, os medos são outros. Quais são os seus medos? O que te dá medo? Eu quero hoje falar com você um pouquinho da fé que vence o medo. O medo é algo que paralisa a gente, faz a gente ficar travado, faz a gente não avançar na direção de um sonho. O medo, ele leva muita gente a desistir. Quanta gente desistiu da família por medo. Quanta gente desistiu de um sonho, de empreender, de um negócio, porque teve medo. Será que vai dar certo? Quanta gente desistiu, recebeu um chamado pastoral e não foi em frente porque teve medo. Preferiu ficar na segurança, teoricamente, de um emprego, carteira assinada. Ah, será que o ministério vai pagar minhas contas? É esse sempre o pensamento. Será que eu vou ter dinheiro, né, no ministério pastoral? Então, o medo faz você parar muitas coisas. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra mostrando que a fé derrota o medo. Um texto muito conhecido. Se encontra em Mateus capítulo 14. Aquele texto que fala que Jesus andou sobre o mar. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, vai imaginando a cena, hein? Andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Queridos, João Batista tinha sido morto. E depois de saber, Jesus se retira para um lugar deserto. As multidões das cidades vizinhas descobrem onde Jesus está, vão até ele, então ele cura, liberta. Jesus continua cuidando das pessoas, demonstrando que, mesmo triste pela morte de João Batista, seu querido amigo e primo, a agenda de Deus não estava cancelada. Aqui eu já quero trazer um parênteses. Quero falar para você que
toma a decisão de entregar tudo na igreja quando tem um problema. Toma a decisão de se afastar das coisas de Deus quando as coisas não vão bem na sua vida. Não é isso que a gente aprende com Jesus. Ah, pastor, mas o senhor está falando de Jesus, ele era Deus. Querido, Jesus aqui esteve num corpo de carne e osso igual o meu e o seu, sujeito às mesmas dificuldades, fome, frio, sede, dores, a mesma coisa. A diferença é o coração. A obra de Deus em primeiro lugar, a paixão por vidas em primeiro lugar, o amor às pessoas em primeiro lugar, o cumprimento do chamado que Deus te deu em primeiro lugar, o exercício dos dons que Ele te deu em primeiro lugar, a pregação da palavra para alcançar um perdido em primeiro lugar. Pastor, então isso quer dizer que a pessoa tem que se arrebentar no ministério? Não, não é isso. Aqui nós estamos no altar 88, não é o debate. Não, eu não estou trazendo nada polêmico, eu só estou dizendo que quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, confiando que Ele vai cuidar das nossas coisas, Ele cuida. E melhor do que a gente até. A agenda de Deus não fechou, a agenda de Jesus não fechou no momento em que Ele teve tristeza pela perda de um querido amigo. Os discípulos então chegam em Jesus e falam que ele precisa dispersar as multidões, liberar as pessoas para que elas pudessem encontrar algo para se alimentar. Jesus então multiplica pães e peixes, alimenta toda aquela multidão. Depois disso ele manda os discípulos para o barco, foi o texto que a gente leu aqui. É aonde a gente chega agora. Perdão. Ele vai para o monte porque queria orar, e o barco com os discípulos já estava distante. Quando vem uma tempestade, começa a sacudir o barco. Jesus decide ir até lá de uma maneira bem inusitada, andando sobre as águas. Você consegue imaginar a cena? Eu não tenho habilidade nem para boiar. A minha esposa, ela, quando a gente está numa piscina, praia, ela boia, maior tranquilidade. Eu não, é uma luta, não consigo boiar. Imagina andar sobre as águas. Jesus vem até os discípulos andando, eles ficam assustados, acham que é um fantasma. Jesus avisa que é ele, para eles não ficarem com medo. E aí Pedro, o atiradinho, então manda que eu vá até o Senhor. E ele vai, e Jesus ordena, vem. E Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. Mas no momento em que ele olha para as ondas, para os ventos, para a tempestade, ele começa a afundar. E Jesus grita com ele, homem de pequena fé, vem para cá. Salva ele ali, eles entram no barco de volta e todos ficam admirados, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Na vida a gente enfrenta o tempo todo situações exatamente como essa. Muitas situações requerem de nós fé, mas o medo vem e sobressai, assim como aconteceu com Pedro, fazendo com que a gente deixe de experimentar as grandes coisas que Deus tem para nós. Mas hoje, Jesus quer que a gente vença o medo com a fé. Precisamos de uma fé que derrota o medo. E que lições a gente pode aprender aqui com esse texto tão conhecido? Brevemente eu quero comentar com você sobre isso. Em primeiro lugar, aprendemos nesse texto que nós devemos enfrentar o medo com ações de fé. O texto vai dizer que os discípulos estavam com medo, mas Pedro toma uma decisão. Posso ir até você? Aqui no verso 28. Ele não fica apático, ele não fica tomado pelo medo. De uma forma até inesperada, Pedro quer ir até Jesus andando sobre as águas como Jesus está também. Ele tem uma ação de fé ali. Ele não fica só no discurso, eu confio,
eu entrego, eu sei que Jesus pode, eu sei que Deus pode resolver. Não! Pedro avança sobre o medo com uma ação cheia de fé. Agora, de verdade, esse era o movimento mais seguro, humanamente falando? Com certeza não. Uma coisa é você estar em um lugar e jogar uma cobra em cima de você para te atacar. O que você faz? Naturalmente você pula, você corre. Muita gente vai gritar, né? Mas você sai daquele ambiente. Outra coisa é você estar num barco cercado por ondas que se agigantam no meio de uma tempestade, vento jogando o barco para lá e para cá. Você não tem muito o que fazer. Se você pular, você morre afogado. Então é natural você se agarrar no barco. Pois é. Os discípulos fizeram isso, mas Pedro decidiu enfrentar o medo com fé. Por isso ele saiu do barco para andar sobre as águas. Pedro tenta vencer o medo com uma ação de fé, ousadia total. Deixa eu te falar, querido, para vencermos o medo, seja ele qual for, seja o medo que for que estacionar na tua vida, você pode vencer esse medo com ações de fé. A gente tem duas opções quando aparecem situações que nos dão medo. Primeiro, ou ficamos paralisados, bloqueados, enganados, estagnados, melhor dizendo, ou agimos com fé, acreditando que algo poderoso pode acontecer. O que você escolhe? Qual a sua opção? O que você tem feito da sua vida com Deus quando o medo chega? Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada ministerial é que quando algum líder meu me traz algum desafio, eu entendo isso como vindo da parte de Deus. Pois eu sei que o meu líder orou, buscou a Deus por direção, pediu uma resposta para uma determinada situação e ali veio o meu nome. E quando esse desafio chega, eu entendo que é o Senhor me dando a oportunidade de crescer. Dá medo muitas vezes? Dá medo, mas vai com medo mesmo. Tanta gente se lança sem medo em tantas coisas da vida, carreira, relacionamentos. Às vezes, para conquistar alguém num relacionamento, não se tem esforços, não se mede esforços. Não tem problema nenhum. Mas quando é para Deus, tudo é difícil. O medo te paralisa. Tá na hora de você rever isso. Hoje nós estamos aprendendo aqui com Pedro, num texto tão conhecido, que a verdadeira fé derrota o medo. Amém? A verdadeira fé derrota o medo. Você que está me ouvindo, não é para outra pessoa essa palavra, é para você, querido ouvinte. É você que está me ouvindo, que precisa entender que Deus tem algo maior para você, mas que você precisa sair daquilo que te dá medo. Quando teve a pandemia, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, muita gente ficando desempregada, passando fome, muitos pastores fechando igrejas fechando porque acabaram os cultos. O nosso pastor presidente falou: vamos abrir aqui no estacionamento um drive-thru de oração e entrega de alimentos. Vamos ajudar as pessoas. Então, no estacionamento da igreja, a pessoa entrava com seu carro, não precisava descer do carro. Dali mesmo ela recebia uma oração, a porta era aberta, a gente colocava a cesta básica lá dentro e a pessoa ia embora com seu carro, com toda a segurança contra a Covid. Queridos, nesse período, foi um tempo de muito crescimento da nossa igreja, quando nós enfrentamos o medo que assombrou o mundo com ações de fé e generosidade em Deus, não de forma irresponsável. Nós tivemos recorde na entrega de cestas,
recorde na quantidade de pessoas indo na igreja para receber oração. Nossa igreja não demitiu ninguém, nenhum funcionário, nenhuma pessoa precisou sair, porque a igreja permaneceu fiel ali mesmo no meio da adversidade. Sabe por quê? Porque precisamos vencer o medo com ações de fé. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abdinego? Lembra de quando eles foram ameaçados de serem jogados numa fornalha, terem suas vidas retiradas por meio do fogo, se eles não adorassem a estátua de Nabucodonosor? A escolha deles foi não adorar. Eles foram jogados lá, enfrentaram o medo com a ação de fé. E o resultado? De repente, o quarto homem da fornalha se apresentou lá dentro. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que as histórias da Bíblia foram só para aquelas pessoas. A gente acha que as pessoas da Bíblia eram muito mais ungidos do que a gente. Que os apóstolos, que as pessoas tinham uma facilidade muito maior do que nós de exercerem a sua fé em Cristo. Não é nada disso, queridos. Homens assim como nós, sujeitos às mesmas tentações, paixões, propostas, ofertas podres que esse mundo tem. Deixa eu te dizer uma coisa, um copo de cerveja não vai te levar a uma vida boa na sua família. Um copo de cerveja não vai te apresentar uma pessoa para um relacionamento frutífero, saudável. Porque normalmente quem está na balada está procurando o quê? Com certeza não é Deus. E só Deus vai preencher o vazio que tem na alma do ser humano. Só Jesus vai preencher o vazio que tem lá dentro. Ações de fé vão fazer a diferença sobre o seu medo. Você precisa hoje pegar o seu problema, o que te gera medo, e enfrentá-lo com ações de fé. Deus está com você. Você precisa crer que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, está com você. Não se curve, não se entregue, não perca a esperança. Você pode vencer isso que parece impossível. Parece só. Em segundo lugar, que lições aprendemos nesse texto para derrotarmos o medo? Não tire a sua atenção de Jesus. No verso 30 a gente lê: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! O texto nos mostra que enquanto Pedro ficava focado em Jesus, ele permaneceu vivendo, andando sobre o seu milagre. Mas no momento em que ele olha para as dores, para as lutas, para as dificuldades, para a tempestade, ele afunda. Não vai ser diferente comigo e com você. Se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, nos momentos de dor, de tristeza, de problema, de angústia, de desemprego, de um casamento que está a ponto de acabar, de um filho que vai para as drogas, sugando todo o dinheiro da família. Nessas horas, se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente afunda também. Tem muita gente desesperada nesse mundo. Tem muita gente desesperançada nesse mundo. Tem muita gente desacreditada de pessoas, porque foi ferida, porque foi traída. E tudo isso vem vindo como uma tempestade e gerando medo e não deixando a pessoa avançar na vida, superar a dor de uma decepção, de uma derrota, de um negócio que deu errado, de um relacionamento que não deu certo. E aí a tristeza toma o coração. Tem gente ficando doente por conta de angústias que carrega na alma.
Querido, Jesus está aqui hoje para dizer para você que se você olhar para Ele, Ele tem a solução para você, Ele tem a cura para você, Ele tem a palavra para você, Ele tem o algo novo para você, Ele tem a transformação desse cenário horrível em algo que você vai dar gargalhadas de alegria. Ah, pastor, mas o senhor não conhece o meu problema. Eu nem preciso conhecer, porque aquele que precisa conhecer, conhece e tem a resposta para você. Jesus tem a resposta para você. Enquanto Pedro estava com os olhos firmes no Senhor, ele andou. O grande problema foi quando ele desviou sua atenção. O medo toma conta quando tiramos os olhos de Jesus. É muito fácil ver quem se alimenta de fé e quem se alimenta de porcaria que o diabo entrega. Quem se alimenta de fé tem sempre uma visão positiva, mesmo quando tudo está negativo. Você já viu isso? Tá tudo dando errado, mas a pessoa tá ali, vai dar certo. Vamos conquistar. Nós vamos conseguir. Nós vamos superar. Tem sempre uma atitude de fé, mesmo quando tudo está dando errado. Essa pessoa é quem se alimenta de fé. Agora, quem se alimenta das porcarias, do lixo que o diabo oferece, tem sempre uma visão negativa, mesmo quando tudo está dando certo. Tá indo bem, tá com dinheiro, a conta bancária tá boa, a saúde tá boa, a família está indo bem, mas mesmo assim, a insatisfação está lá dentro do coração, do peito, da mente, o tempo inteiro dizendo: oh, meu Deus, está faltando alguma coisa, e é uma busca desesperada para preencher. E não acha. Porque não busca na pessoa certa. Porque não busca no único que pode resolver. Enquanto olhamos para Jesus, o nosso coração se enche de fé. Você acorda de manhã, abre a Bíblia e lê. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Hebreus 13:6. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23:4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmo 27:1. Com Jesus temos a fé que derrota todo o medo. Se você se colocar nessa posição, olhando sempre para Jesus, você vai vencer o seu medo. Eu te pergunto, você tem feito isso? Você tem colocado a sua vida, todo o seu coração, toda a sua energia voltados para Jesus, não tirando os olhos dele em nenhum momento, e tendo então possibilidade de vencer o seu medo? Ou você está estacionado na sua vida pelos medos, pelas dores que você já viveu? Hoje é dia de mudar isso. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos que a intervenção divina chega sempre no tempo certo. Pedro vacila, o medo começa a vencer a sua fé, e quando isso acontece, derrota. Mas quem está ali? Jesus. Ele puxa Pedro para cima, ele intervém e tudo muda. Quantos desafios nós vivemos nos últimos dias ali na Atitude, aqui na igreja, porque nós nos mudamos de lugar, mudamos do bairro São Cristóvão para o Aterrado. A igreja agora está num local mais acessível para toda a cidade. Eu quero inclusive pedir para você, entra no nosso Instagram aí, Atitude Volta Redonda, segue a gente lá, vê lá onde está o nosso endereço, tem lá também um vídeo do nosso novo espaço. É para receber você, é para receber você melhor. Rua Simão da Cunha Gago 395, estamos ali pertinho de você, perto da Academia Baller.
Em todo esse processo de mudança, nós mudamos a igreja em uma semana. Tivemos o último culto no domingo, dia 25 de maio. E o primeiro culto no novo lugar, já no aterrado, foi agora, domingo, dia 1º de junho. Você tem noção do trabalho que dá mudar uma igreja inteira de lugar? Mas junto com a igreja, eu quero aqui agradecer a todos os membros da Igreja Batista Atitude em Volta Redonda, publicamente aqui para toda essa cidade ouvir. Obrigado por quem vocês são. Obrigado por quem vocês são. Vocês fizeram isso acontecer. Não fui eu. Foi a força da igreja. Fizeram com que uma igreja inteira mudasse de lugar em uma semana e estivesse pronta para um novo culto. Para receber as crianças, para receber os adultos, num espaço agradável, todo bem organizado. Faz uma visita para a gente que você vai ver. Deus foi fiel nesse tempo. Foi fiel à nossa fé, nos ajudou em tudo. Mandou pessoas. Deus sempre age por meio de pessoas, tá, querido? Fica atento a isso. Ele manda gente que você nunca viu, mas que aparece naquela hora, do nada, só para te abençoar. Deu medo em algumas situações? Deu sim. Mas em todas elas, Deus chegou com a provisão, com a resposta, com a solução. Jesus vem e dá o livramento, Ele vem e dá o escape, Ele vem e transforma o ambiente. Ele chega na hora que tem que chegar, não é na sua hora. Ah, pastor, mas a minha situação é impossível para eu resolver, é mesmo? Você confia na intervenção de Jesus? Muitas pessoas tiveram essa intervenção de Jesus quando Ele estava aqui. E nós continuamos tendo hoje. Porque Ele não morreu. Ele está vivo. Operando milagres. Curando pessoas. Restaurando casamentos. Tirando gente da droga, da bebida, do adultério, da vida podre que esse mundo tá. Mudando a história de pessoas. Gente que era rejeitado, agora é honrado, agora é exaltado. Gente que por quem ninguém dava nada, hoje é pastor, hoje é líder dentro da sua igreja. Querido, quando Pedro pula do barco para encerrar, o seu coração está cheio de boas intenções. Às vezes a gente dá um salto de fé com boas intenções semelhantes, mas como a de Pedro, a nossa fé vacila. O exercício da fé de Pedro não termina em fracasso. Embora esteja afundando de medo, ele clama ao Senhor: salve-me. Deus ama ouvir o nosso clamor por socorro. Significa que sabemos que a gente não pode se salvar. Pedro clama impotente para o único que pode ajudá-lo. A experiência do discípulo nos lembra que um lapso de fé é apenas um tropeço. O Senhor está próximo para nos colocar de pé com segurança quando clamamos a Ele por ajuda. Eu quero muito dizer para você, se essa mensagem falou o seu coração, entra lá no nosso Instagram, manda uma mensagem para a gente, no nosso WhatsApp também. Eu queria muito saber que Deus falou ao teu coração por meio dessa palavra. Deus te abençoe. Eu espero você domingo 18 horas no nosso próximo culto. Daqui a pouquinho eu já te passo o endereço. O vento